Alma. Primeira parte. Muitas pessoas que assimilaram muito bem a minha mensagem ainda não estão, apesar disso, suficientemente esclarecidas a respeito da expressão alma. Mas é indispensável que também reine clareza a esse respeito. Exatamente sobre a alma, a humanidade sempre falou demasiadamente. E assim formou uma imagem comum que, em sua superficialidade, se transformou num conceito genérico que nada traz em si. Quando se profere a palavra alma, surge diante dos seres humanos uma pintura desbotada e gasta. Descorada e vazia, passa por eles sem nada dizer. Nada pode dizer à pessoa individualmente, porque foi usada de modo excessivo. Contudo, exatamente pelo fato de que ela nada mais pode dizer, dela se apoderaram de bom grado aqueles seres humanos que, com vazia eloquência, querem fazer brilhar sua luz ilusória sobre campos que não puderam ser abertos ao saber humano, porque a criatura humana de hoje se conserva fechada diante disso. Também fazem parte deles aqueles seres humanos que afirmam ocupar-se seriamente com isso. Conservam-se fechados devido à sua falsa vontade de procurar, que não é uma procura, porque iniciam tais trabalhos com opiniões pré-concebidas e demasiadamente delimitadas, as quais querem comprimir na concepção do raciocínio preso à terra, que jamais pode obter a possibilidade de assimilar por si algo disso. Dai a um olho presbita uma lente que tenha sido lapidada para miopia. Vereis que aquele olho nada pode distinguir com ela. Não diferentemente se passa com esses que procuram, pois tentam executar suas atividades partindo de princípios errados. Se aí, aliás, algo possa ser encontrado, aparecerá apenas borrado e desfigurado, de qualquer forma não como corresponde aos fatos. E, no desconhecido, aparentemente turvado e parecendo sempre distorcido, devido aos meios auxiliares insuficientes, foi também empurrada a expressão alma, mas de tal maneira como se houvesse a esse respeito um firme saber. Houve essa ousadia, porque cada um dizia a si próprio que não existiria ninguém que pudesse contestar tal afirmativa. Mas tudo isso se arraigou tão firmemente que agora ninguém quer abandonar, porque aquela imagem inconsistente e sem delimitação se mostra sempre de novo com a palavra alma. Pensa aí o ser humano, certamente, que ao se deixar uma imagem o mais abrangente possível, não se pode errar tão facilmente do que quando os limites são firmemente traçados. Aquilo que é muito abrangente, porém, ao mesmo tempo, nada expressa de determinado. É indistinguível, senão inconsistente e turvo, como no presente caso. Nada vos dá, porque não é propriamente o certo. Por esse motivo, quero expressar mais uma vez com palavras claras o que a alma realmente é, a fim de que, finalmente, vejais aí bem claramente e não continueis a utilizar, de modo tão inconsistente, expressões cujo verdadeiro sentido nem conheceis.
Que tanto se tenha falado sobre a alma decorre também do fato de o espírito do ser humano não ter se movimentado suficientemente para mostrar que ele também existe. Que se tenha falado sempre apenas da alma e imaginado preferencialmente o espírito como um produto do raciocínio preso à terra, foi de fato o melhor e mais eloquente testemunho do real e triste estado de todos os seres humanos na época atual. A alma foi considerada como o mais íntimo, mais além não se ia, porque o espírito realmente dorme ou é demasiadamente fraco e indolente para poder se fazer notar como tal. Por isso representava com aparente direito o papel secundário. Ele, o espírito, que propriamente é tudo, e também o único que realmente vive no ser humano, ou, melhor dito, que devia viver, mas infelizmente dorme. Que o espírito tivesse que se satisfazer com um papel secundário depreende-se bem nitidamente das muitas denominações conhecidas. Sob espíritos, entende-se, por exemplo, em primeira linha, os fantasmas. Diz-se que fazem assombrações por aí. Por toda a parte onde na voz do povo é utilizada a expressão espírito, sempre associa-se a algo que ou não é bem-vindo e se gostaria de evitar, ou é algo duvidoso, não bem limpo, ou até malévolo. Em suma, que se mostra e efetiva de maneira inferior. A não ser que a expressão espírito seja relacionada com o raciocínio. Nesses casos, quando a expressão é relacionada com o raciocínio, encontra-se aí até uma espécie de respeito. Tão torcido é o querer saber nesses domínios. Precisais apenas refletir na interpretação segundo os conceitos atuais das duas expressões, espiritualizado e cheio d'alma. Sem refletir, colocareis também aqui, segundo o velho costume, a expressão espiritualizado mais perto da atuação terrena mais fria e, na verdade, da atividade masculina, particularmente do saber intelectual. E a expressão cheio d'alma senti-la-eis mais feminina, mais cálida, mais elevada e, ao mesmo tempo, porém, também mais confusa, difícil de ser articulada em palavras, sendo menos terrena. Portanto, com outras palavras, mais interiorizada, porém incerta, isto é, sem limites fixos, extraterrenal. Experimentai apenas, e já encontrareis a confirmação dentro de vós. Esses são os frutos das concepções tão erradas de até agora dos seres humanos, que tinham de acarretar conceitos errados, porque a ligação do espírito com a pátria espiritual foi cortada. E com isso também os suprimentos de força provenientes da luz. Ele teve de fenecer e cair no esquecimento, porque permaneceu aqui na terra enclausurado nos corpos, e assim tinham, evidentemente, que se alterar todas as concepções de modo correspondente. Uma pessoa que desaparece por toda a sua vida na prisão, logo é esquecida pelo público.
enquanto que todos os que não conviveram com ela diretamente nada sabem a seu respeito. Diferente não é com o espírito durante o tempo de sua prisão na terra. Através da mensagem, porém, já sabeis que tão somente esse espírito faz do ser humano um ser humano, que o ser humano apenas através dele pode se tornar ser humano. Isso, por sua vez, vos dá a prova de que hoje todas as criaturas terrenas que mantêm preso o espírito também não podem ser consideradas pela luz como seres humanos. O animal nada tem do espírito, por isso também nunca pode tornar-se ser humano. E o ser humano que enterra o seu espírito, impedindo-o de atuar, exatamente aquilo que o torna um ser humano, ele, na realidade, não é um ser humano. Aqui chegamos ao fato que ainda não tem sido suficientemente observado. Eu digo que o espírito cunha o ser humano, tornando-o um ser humano. Na expressão tornar ser humano, encontra-se a indicação de que somente em sua atuação o espírito transforma a criatura em ser humano. Não basta, portanto, trazer dentro de si o espírito para ser um ser humano, mas sim uma criatura só se torna ser humano quando deixa atuar dentro de si o espírito como tal. Tomai isso como base para a vossa existência terrena. Transformai isso no conceito básico para a vida futura aqui na Terra. Fora da matéria grosseira, isso se mostrará então por si mesmo, tão logo não mais tiverdes vosso corpo terreno. Continua na segunda parte.